retomando as informações sobre o julgamento do Supremo Tribunal Federal em relação à inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, nós paramos numa questão que é bem controversa, que é entre a exclusão do ICMS. Qual o ICMS eu vou excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS? O ICMS a recolher, o pago ao recolhido ou o destacado? Qual desses eu vou excluir da base de cálculo diante da decisão do recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal? Então, olha só. A Receita Federal, ela tem a consulta interna 13 de 2018 e ela apresentou vários trechos dos votos dos ministros que participaram do julgamento, né, do recurso extraordinário 574-706 do Paraná e concluiu que o ICMS que deve ser excluído da base do PIS e da COFINS corresponde à parcela do ICMS a recolher para a Fazenda Pública dos estados ou do Distrito Federal. Esse entendimento está totalmente equivocado, mas era previsível, porque no entendimento dos embargos de declaração opostos, solicitando a modulação dos efeitos dessa decisão de inconstitucionalidade, ele já apresentou esses argumentos. E o que nós temos para tratar desse assunto, dessa controvérsia que é a base de toda a questão do julgamento da inconstitucionalidade? Vários trechos dos votos, né, em especial da ministra Carmen Lúcia, é possível extrair o entendimento que do ICMS que deve ser excluído é o ICMS destacado no documento fiscal. Está muito claro no voto da ministra Carmen Lúcia, que a exclusão do ICMS é o ICMS que está destacado na nota fiscal. Em seu voto, a ministra ela sustentou que a busca do caso é o conceito constitucional de faturamento e receita. Foi lá na Lei 6.404 de 96 para buscar esse conceito de receita, sendo certo que é todo ingresso que produz aumento de riqueza, ou seja, eleva o patrimônio do contribuinte. Esclareceu que o ICMS transita na contabilidade da empresa até o repasse ao Estado, e não se falando em receita, pois está ausente da substância de acréscimo patrimonial. Então, o ICMS, ele passa pela contabilidade, mas ele não é receita nem faturamento do contribuinte. Ele vai para, no caso, o ICMS vai para os estados ou Distrito Federal. No trecho sobre o qual o ICMS, né, deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, a ministra ela estabelece que, embora se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, todo ele não se inclui na definição de faturamento, aproveitado por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não pode compor a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS. Então, no voto dela ficou claro que o ICMS que deve ser excluído é o ICMS destacado no documento fiscal. Esse é o entendimento correto, né? Pois a base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é a receita bruta, conforme dispõe o artigo 12 do Decreto-Lei 1598 de 1977. O ICMS que integra a receita bruta é o ICMS destacado, que é aquele que incide e está incorporado no valor da operação ou da prestação de serviço que corresponde à própria receita bruta. Então, olha só, esse aqui é o voto vencedor. Permitam que eu leia o voto do recurso extraordinário, Linden Case. Essa forma escritural de cálculo do ICMS a recolher baseia-se, na verdade, matemática segundo a qual a ordem dos fatores não altera o resultado. É igualmente verdadeiro que também o momento das diferentes operações não pode alterar o regime da aplicação de tributação num sistema que, quanto a esse caso, se caracteriza pela compensação para se chegar à inacumulatividade, constitucionalmente qualificadora do tributo. Por que essa inacumulatividade? O ICMS é um princípio não cumulativo. Nós vamos verificar daqui a pouco o que significa isso. Desse quadro, é possível extrair que, conquanto
nem todo montante do ICMS seja imediatamente recolhido pelo contribuinte, posicionado no meio da cadeia, um distribuidor, comerciante, por exemplo. Ou seja, parte do valor do ICMS destacado na fatura é aproveitado pelo contribuinte para compensar com o montante do ICMS gerado na operação anterior. Em algum momento, ainda que não exatamente no mesmo, ele será recolhido e não constitui receita do contribuinte. Está claro que não é receita do contribuinte, é receita do fisco, no caso do ICMS, o Estado ou o Distrito Federal. Logo, ainda que contabilmente seja escriturado, não guarda relação com a definição constitucional de faturamento para fins de apuração da base de cálculo das contribuições. Então, olhem só, o princípio da não cumulatividade aqui estabelecido no voto vencedor. É um princípio constitucional e também, ao mesmo tempo, é uma técnica de cálculo do tributo devido. Então, o princípio tem como pressuposto que evitar acumulação do tributo sobre o faturamento dos contribuintes que operam ao longo de um ciclo econômico. Ainda sobre o voto vencedor. Toda essa digressão sobre a forma de apuração do ICMS devido pelo contribuinte demonstra o quê? Que o regime da não cumulatividade impõe concluir. Embora se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, todo ele não se inclui na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não pode ele compor a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS. Então fica muito claro essa questão que o ICMS é o destacado no documento fiscal e ele não compõe a base de cálculo das contribuições. Contudo, finalizando esse voto, contudo, é inegável que o ICMS respeita a todo o processo e o contribuinte não inclui como receita o faturamento, na receita dele. Mesmo porque se ele ficar com esse valor, é crime de apropriação indébita, porque esse valor é do fisco. E ele tem que repassar para a Fazenda Pública. Com esses fundamentos, ela conclui, a ministra Carmen Lúcia, que o valor correspondente ao ICMS não pode ser validamente incluído na base de cálculo das contribuições. Esse foi o voto vencedor. Precedentes favoráveis. Nós temos aqui um precedente que considerou, a decisão do Supremo na turma do TRF da 4ª Região, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que reiteradamente decidiu, com fundamentos, falando da exclusão, porém não é do ICMS que foi pago, mas sim do ICMS destacado nas notas fiscais de saída das mercadorias. Então, esse precedente aqui acompanha o voto vencedor, explicando que o ICMS que deve ser excluído é o ICMS destacado. Continuando sobre esse precedente, o valor efetivamente recolhido a título de ICMS é irrelevante para a definição da base de cálculo do PIS e COFINS. E finalizando aqui, ele deferiu a liminar e suspendeu a exigibilidade do PIS e da COFINS sobre o ICMS destacado nas notas fiscais de saída das mercadorias do estabelecimento da impetrante. Então, fica claro que o ICMS que deve ser excluído é o ICMS destacado. No entanto, a consulta da Secretaria da Receita Federal do Brasil deixa estabelecido que o ICMS deve ser aquele a recolher, ou seja, depois que houve essa sistemática do débito e crédito. Eu vou abater da operação anterior e vou chegar no tributo a ser recolhido. Olhem só, para ilustrar ainda essa questão do recurso extraordinário. A empresa que ajuizou, a Incopa, ela deixou claro no pedido que pretendia o reconhecimento do direito de dedução da parcela do ICMS destacado nas notas fiscais da base de cálculo PIS e COFINS. E foi esse o pedido, ao final, provido pela Suprema Corte. O ICMS é um imposto não cumulativo, como nós dissemos, a questão do débito e crédito. Como é que funciona isso? O ICMS a ser pago ao fisco estadual decorre do abatimento entre o crédito tributário, onde o Estado é credor,
e o crédito do contribuinte, onde o Estado é devedor. Então, nós temos débito e crédito. Assim, o valor a pagar pode ser nenhum, porque foi descontado os créditos anteriormente existentes. O fisco quer esse ICMS excluído da base de cálculo das contribuições, que no final pode ser nenhum valor a ser recolhido. É um absurdo, né, o fisco federal se beneficiar porque o contribuinte tem muitos créditos. E o ICMS, então, o Estado devedor, ele ficaria sem pagar, incluindo, né, o ICMS na base de cálculo e não nessa sistemática que a Receita Federal propõe. A única conclusão que a gente deve chegar é que o ICMS a ser excluído é realmente o que está destacado nas notas fiscais, que é o que deve ser excluído para esse cálculo das contribuições. Olhem só, os precedentes do CARF. CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Na mesma linha da decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele complementa aqui colocando algumas questões da vedação em relação ao artigo 170A do Código Tributário Nacional. Percebe-se, pois, que o advento do 170A ocorreu antes da sedimentação da ideia da transubjetivação das lides, ou seja, antes de uma efetiva aproximação da nossa família jurídica ao regime do stare decisis. Acontece que nos últimos anos, o que se vê no ordenamento jurídico nacional é uma proliferação de alterações legislativas no sentido de tentar promover uma aproximação do civil law brasileiro ao modelo de precedentes, secularmente sedimentado nas famílias jurídicas adeptas ao common law. Ele coloca nesse julgado aqui do CARF, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que com o advento de um precedente vinculante, veiculado a um processo paradigmático, no caso o recurso extraordinário que nós estamos falando, o contribuinte já tem a certeza de qual o resultado da sua específica demanda. Então, se eu tenho um precedente que ele está com repercussão geral, eu já tenho aí, né, um caminho a ser seguido. Em última análise, no específico nicho tributário, qual tal modelo pretende tutelar, são os já citados valores de segurança jurídica e livre concorrência. Então, o próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, né, dá um aval e segue realmente o precedente do Supremo Tribunal Federal. Aí ele coloca uma questão interessante aqui, dessa decisão parecer paradoxal em relação ao artigo 170A do Código Tributário Nacional. O que o 170A do Código Tributário Nacional estabelece? Estabelece o seguinte, que é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial, pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Então, aqui ele diz o seguinte, que, apesar de ser paradoxal admitir essa validade, ou seja, não houve ainda o trânsito em julgado, trata-se, né, de uma decisão que ela tem essas considerações a serem apontadas como precedente. Então, permitir a concessão de tutela de evidência para fins de compensação tributária, a tutela de evidência está estabelecida no artigo 311, inciso 2º do Código de Processo Civil, que diz o seguinte, a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou risco do resultado útil do processo, quando, inciso 2º, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento, de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Viram só? Então, a tutela de evidência, ela permite a concessão aí da compensação tributária antes do trânsito em julgado. Os impactos da decisão. Agora nós vamos ver as questões de benefícios tributários. Qual que é a oportunidade tributária para os contribuintes que estejam no regime de tributação? Lucro presumido ou lucro real? As ações judiciais, olhem só. A medida judicial,
né, para beneficiar da decisão, como é que eu vou estabelecer essa medida judicial? Com pedido de liminar. A propositura de medida judicial com pedido de liminar, com o objetivo de quê? Suspender e afastar o recolhimento do PIS e da COFINS sobre o ICMS. Então, é uma medida que pode ser realizada em favor dos contribuintes nesse sentido. Essa suspensão eu vou fundamentar em relação ao artigo 151 do Código Tributário. E como não houve modulação dos seus efeitos, eu vou o quê? Pedir a recuperação do indébito tributário relativo aos últimos 5 anos. Essa é uma questão interessante e quem não entrou com a demanda, eu oriento que entre com a demanda judicial para que, se houver modulação dos seus efeitos, você não perca o benefício se houver a parametrização de data nesse sentido. Você pode também solicitar a recuperação no cumprimento provisório, possibilidade de requerer seu cumprimento provisório, nos casos que os processos estejam em curso, independentemente do trânsito em julgado, da decisão favorável. Requerer também a suspensão dos recolhimentos do PIS e da COFINS sobre o ICMS. Com base em quê? No artigo 13, parágrafo 3º da Lei 12.016 de 2009 e em relação ao artigo 151 do CTN, que fala da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E também requerer se houve o levantamento aí, né, de depósitos judiciais, se houve depósito judicial. No caso de compensação administrativa, a orientação é após o trânsito em julgado do processo, 170A, porém, como nós vimos no caso do CARF, da decisão do CARF, a relativização em relação à decisão do recurso extraordinário com repercussão geral. Outras teses, estamos finalizando as informações para vocês da inconstitucionalidade do ICMS na base, né, da base de cálculo do PIS e da COFINS. Nós vamos utilizar esses mesmos argumentos para outros tributos. Então, por exemplo, o ISS não compõe faturamento também das empresas. O ISS é imposto sobre serviços. E ele, prestação de serviços, e ele também não compõe o faturamento da empresa. Também não poderia estar compondo aí a base de cálculo das contribuições. Abre um leque de possibilidades em relação a essas exclusões. Eu gostaria aqui de deixar aberta uma discussão, né? Eu vou deixar o contato aqui na rede social, no Instagram, professora Elisandra Abreu, tem o LinkedIn também, que vocês podem acessar para as informações. E eu gosto muito de mencionar essa frase, porque nós aprendemos realmente nos encontros. Então, ninguém muda ninguém, ninguém muda sozinho, nós mudamos nos encontros. Então, vamos debater questões de matéria tributária. Meu nome é Elisandra Abreu, sou professora do IDA Curso e agradeço.